Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, sou aqui do canal Estudante Dani e hoje vamos falar um pouquinho sobre radiologia. Isso mesmo, que tal conhecer um pouco sobre Césio 137, o acidente nuclear que foi considerado o maior do mundo e o maior do Brasil? Então, vem comigo. Césio 137 foi um acidente nuclear que aconteceu aqui no Brasil. Isso mesmo, aqui no Brasil, na cidade de Goiânia, Goiás. Muitas pessoas não sabem que teve um acidente nuclear aqui no Brasil, mas teve sim, e foi considerado um dos maiores do mundo. Isso mesmo, fora de usina nuclear foi um dos maiores do mundo. E tudo isso aconteceu devido a um aparelho de radioterapia ter sido abandonado em uma clínica. E catadores de material reciclável e esses componentes de reciclagem pegou esse aparelho pensando que não teria dano nenhum para poder aproveitar o ferro e o chumbo e levaram para um ferro velho. Nesse ferro velho, esse aparelho foi desmontado, isso mesmo. Olha o perigo. O aparelho foi desmontado. E quando esse aparelho foi desmontado, fez com que esse material chamado Césio 137 fosse exposto, ou seja, causando exposição à radiação a pessoas que estavam ali naquela região e as pessoas que tiveram contato com esse material. Por exemplo, o seu Devair, ele era o dono do ferro velho e ele foi um dos que manusearam ali o aparelho para fazer o desmonte e mais 2 funcionários seus. Sua esposa também ficou exposta a esse material e todo esse dano foi causado devido ao pessoal achar muito interessante esse material brilhar no escuro. Isso mesmo, ele emitiu uma luz meio azul esverdeada, algo que chamava muita atenção na parte noturna. E aí a sua mulher percebeu isso, e o Devair também muito curioso, também percebeu, e foi dando esse fragmento, ele é como se fosse um salzinho, só que ele brilha no escuro. E aí o pessoal achou muito interessante, ele foi passando para o pessoal das famílias, mostrando tal, e aí até foi usado como presente para alguns familiares dele, chegando a uma casa onde o marido, no caso o pai de uma criança, mostrou para as crianças como que brilhava, mostrou para a esposa. A criança teve contato com esse material, pegou, tudo legal. Nossa, pai, que legal, ele brilha, a minha mão brilhando, tudo. Brincou ali com aquele material e não lavou as mãos, indo brincar e depois indo almoçar. Durante o almoço, essa criança colocou a mão suja de Césio 137 na boca, fazendo então com que essa criança fosse contaminada, realmente contaminada, não só exposta à radiação, ela foi contaminada porque ela ingeriu. E aí essa criança veio à morte, ela tinha 6 anos, o nome dela é Leide, eu tenho aqui os dados direitinho. Nesse acidente tivemos 4 vítimas fatais, que foi a Leide das Neves, que é essa criança de 6 anos. O nível de Grays, que é o nível que mede a radiação, no corpo dessa criança estava em 6 Grays, que é muito alto. E ela morreu no dia 23 de outubro de 1987, tá bom? Lembrando que o acidente nuclear teve início no dia 13 de setembro de 87. Ou seja, quase um mês depois, mais de um mês depois, essa criança veio a morrer. Porque a exposição começou, o acidente começou no dia 13 de setembro, que foi quando os catadores pegaram esse aparelho de radioterapia. Até fazer o desmonte, tudo, teve esse processo, demorou alguns dias até chegar nas pessoas e tudo. E outra pessoa que faleceu foi a Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, mulher do Devair, que era dono do ferro velho. E o Gray que foi encontrado nela, de contaminação, foi de 5,7 Grays, que é bem alto. E ela também morreu no dia 23 de outubro de 87, no mesmo dia que a Leide. O Israel Batista dos Santos, 23 anos, sofreu com 4,5 Grays e ele era empregado do ferro velho. Ele morreu no dia 27 de outubro de 87. E o Admilson Alves de Souza, de 18 anos, com 5,3 Grays, era empregado do ferro velho também e morreu no dia 28 de outubro de 87. Ou seja, vítimas fatais. Naquele exato momento do acidente foram essas 4 vítimas. Porém, teve pessoas que começaram a sofrer de câncer depois, tiveram outras doenças
E as pessoas que não tiveram doença, só por ter visto esse caos todo que aconteceu, entraram na bebida, começaram a automaticamente se destruir. E também faleceram devido a isso. O Devair foi um desses, morreu de alcoolismo e câncer. Então, foi um acidente muito grande. Teve, em média, 1.600 pessoas afetadas, ou seja, 1.600 pessoas sofreram com a radiação, entre vômitos, porque esse material foi transportado dentro de um ônibus, de um ferro velho para outro. Esse material passou em 4 ferros velhos, então, tipo assim, foi contaminando várias pessoas. O local foi isolado, foi feito a limpa de todo o material que foi contaminado, para poder fazer tudo direitinho de isolar esse material, porque tem que ser isolado para continuar, ele vai continuar emitindo radiação. Então, até acabar a vida útil da radiação desse material, ele tem que ficar isolado numa proteção de chumbo. E aí, no caso, ele é colocado nessa proteção de chumbo, tudo, ele é enterrado com cimento e chumbo também, para poder fazer com que a vida útil desse material se acabe ali sem contaminar mais nada na região. Esse foi um dos maiores acidentes e é muito importante ressaltar que não conhece o material, não sabe o que é, viu que é aparelho de hospital, não mexe, gente, não mexe. Olha o perigo que essas pessoas foram expostas e olha o perigo que esses 3 rapazes, de mexer nesse material, de transportar, expôs tantas pessoas que poderia ter causado a morte de muito mais pessoas, tá bom? Então, isso é um pouquinho sobre Césio 137, que aconteceu aqui no Brasil no ano de 1987. E é isso. Tchau!